Então, como vocês podem estar vendo, olá a todos, vocês podem estar vendo, estou aqui embaixo de uma cobertura, né? Não quero fazer a gravação dentro da casa, porque lá eu preciso colocar iluminação, dá uma trabalheira. E aqui no sul não para mais de chover. Estamos na segunda semana de chuva, desde quinta-feira, tivemos 250 milímetros, né? Na cidade de Juí não existe, muitos locais, existem poucas possibilidades de inundação, só nos riachos, mas eles, quando é chuva como agora, que não é repentina, eles vão desaguando logo. Bom, o assunto nosso aqui da lição 4, hoje é 29 de junho, né, na lição 4, é salvação. Salvação. O que nós estamos estudando aqui nessa série é ensinos de Jesus. E um dos ensinos de Jesus foi o principal assunto aqui, que motivo pelo qual ele veio, né, que é a salvação. Santíssimo Senhor Deus, nós queremos te pedir que tu nos abençoes, que esteja sempre conosco, até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo nos vier buscar. Esse dia está chegando muito próximo, graças a Deus. Que todos nós estejamos prontos, aperfeiçoados pelo Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, aqui no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, está um dos mais lindos versos da Bíblia. Eu não sei, eu nunca tive um verso predileto. Como é que eu posso escolher um verso predileto dentre tantos que são muito gostosos? E esse é um deles, não é? Então aqui está. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa questão da vida eterna é tão estranha, né, aqui nesse mundo. Todo mundo morre. E nós, adventistas do sétimo dia, e muitos outros crentes de outras igrejas, creem na vida eterna, não é? Creem na volta ao Senhor Jesus Cristo, creem na ressurreição, creem na transformação e, por conseguinte, também na vida eterna. Isso é simplesmente maravilhoso, é algo tão impressionante que nós, meros mortais, por mais inteligentes que sejamos, não temos condições de explicar, ok? Não temos. Como é que a gente vai avaliar o dom dado por Deus da vida eterna? Eu quero sentir, eu quero experimentar os primeiros segundos, os primeiros minutos de sentimentos quando for transformado. Assim, de olhar para mim, olhar para os que estão ao redor, etc. Nunca mais morreremos. Isso parece sonho, né? No entanto, eu creio tão firmemente nisso que eu tenho certeza que isto será uma realidade. Tenho certeza que já é uma realidade para alguns. Moisés, né? Enoque, Elias, aqueles 24 anciãos que ressuscitaram junto com Cristo, etc. Pois bem, salvação de quê? Ou seja, de que Cristo Jesus está nos tirando aqui no mundo? Várias coisas, principalmente da morte, mas também do sofrimento, da doença, dos problemas, da incerteza, das tentações de Satanás, né, do pecado, da dor, das brigas, da guerra, da trabalheira. Agora aqui estamos com problema. Já choveu uma quantidade, quase que o dobro para o mês inteiro, em poucos dias. E a previsão é mais chuva ainda. Então já tem muitos agricultores que estão perdendo tudo. Trabalharam, não vão colher nada. Essas coisas, seremos salvos dessas coisas, mas principalmente da morte e do demônio do inimigo. Tudo isso desaparecerá.
Já pensaram a diferença? É algo impressionante. Salvação é um dom de Deus, ou seja, isto vem de graça de Deus. Aliás, é possível, pergunto aqui, é possível a algum ser humano ou algum anjo criar um esquema que salve seres na nossa situação? Isto só é possível ao Criador, ao que tem capacidade de criar vida. Portanto, ele também tem capacidade de recriar, de transformar, de pegar um ser que não presta mais em função do pecado, etc., e transformar ele num ser perfeito e bom, desde que esse ser queira, que concorde. Não é? Então, daí, tudo bem. Porque, afinal de contas, o livre-arbítrio sempre o teremos. Não é? Então, temos que querer. Somos salvos só pela graça. Né? Permaneceremos salvos pela obediência à lei. E voltaremos à perdição pela desobediência à lei. Daí, uma vez desobedecendo outra vez, poderemos ser salvos de novo, naquela outra situação, pela graça. Né? Então, simples assim, nós estudamos esse assunto demais até na lição do trimestre passado. Então não vamos retomar ele agora aqui. Não queremos tomar muito tempo. Esses vídeos eu tinha proposto fazer em 15 minutos. Nunca deu. Há alguns que deu isso ou menos. Bom, salvação é uma iniciativa de Deus. Antes que nós temos, é um dom de Deus. Agora é uma iniciativa de Deus. Vem tudo de Deus. Nem podia ser diferente. Mas nós temos que decidir, nós temos que aceitar. É tipo assim, um presente. Você já viu alguém rejeitar um presente? Tem. Sabe como é que fazem? Recebe o presente e joga fora. Dificilmente alguém diz, não, eu não quero, não vou aceitar. Pega, a pessoa pega e depois despreza, ou larga, ou joga fora, ou descarta. Né? Então não aceita o presente. E a salvação? A salvação é um pouco diferente. As pessoas simplesmente nem pegam. Não que pegam e jogam fora. Tem muitos que pegam e jogam fora. Né? Tem desses também. Por exemplo, o sujeito se converte, se batiza, se torna um membro da igreja, se torna ativo, aceita todas as coisas, está crescendo, ele para tantas volta para trás e joga fora. Aí pegou a salvação e jogou fora. Outros simplesmente não aceitam, não querem, etc. Nem aceita. Não é? A salvação precisa ser aceita. Nós precisamos, é um dom, ou seja, um presente, e é uma iniciativa de Deus, não é uma iniciativa nossa. Aliás, nós seres humanos, em Adão e Eva, nem chegamos a pensar na possibilidade deste plano de salvação. Ninguém chegou a pensar nisso, exceto Deus. Não é? Então, o Pai, Deus Pai, é que nos conduz a Jesus Cristo. Cada um tem suas funções, é bem interessante a gente juntar elas. Eu quero ver se faço isso um dia desse. Né? E Jesus Cristo age por meio do Espírito Santo para nos salvar, para nos transformar, nos santificar, ter uma vida de mais e mais obediência, uma vez que já estamos livres do pecado por meio da graça. Isto quer dizer, por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. Né? Bom, então a morte, no caso do pecado, a morte é sempre exigida. Né? Não tem como escapar, alguém tem que morrer. Nosso caso, foi Jesus que morreu, então em nosso lugar. Então, a morte é uma coisa normal, assim como o servir no céu é uma coisa normal. Né? E finalmente, uma vez pecados, estamos livres. O pecado é um vício, a gente gosta, a gente passa a gostar, a gente ama, adora o pecado. Né? A gente vive em torno do pecado, idolatria, etc. Tudo isso é pecado. A gente se apaixona pelo pecado, isso é viciante, ele é contagiante. Ele é fascinante, é misterioso. Né? Você entra e não sabe o que vai ser, fica assim, atraente demais. Né? Então o pecado vicia, e a gente se torna pecador, a gente gosta, ama o pecado, é ruim, mas ama. Né? Como tomar cerveja. A única vez na minha vida que tomei uma cerveja, quando era adolescente, aquilo era ruim. Né? Como era ruim? Eu tomei de bobeira. Como coisa de adolescente, mas era ruim. Mas como é que gostam desse negócio? Pois bem, muitos gostam. Fumar, uma vez eu fiz um cigarrinho só de papel, eu tinha até uns 9, 10 anos. Tossi tanto com aquela fumaça, mas como é ruim isso, como tem gente que gosta.
pecado é fascinante. É ruim, passa a gostar. Isso é impressionante, né? Então, ele se torna uma escravidão, né? E, em lugar do pecado, Cristo está nos oferecendo a vida eterna. Né? Ele é o pão da vida, ou seja, ele tem o pão da vida, quer dizer, ele tem a capacidade de nos dar a condição de vida eterna. Ele que morreu por nós, portanto, ele é que pode dar isto. Ou seja, ele que pode nos perdoar. Ele que pagou, então ele que pode nos perdoar. É simples assim. Que todos nós sejamos fiéis servos de Deus, porque o nosso futuro é a vida eterna, se tão somente aceitarmos. E depois de aceitarmos, se tão somente continuarmos obedecendo. Porque a obediência é a antítese do pecado, né? É o contrário do pecado. A gente peca desobedecendo. A gente se mantém sob a guarda de Deus, sob a proteção de Deus, obedecendo. Mas uma vez que desobedeceu, nunca esqueçamos. Dependemos da graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que nos abençoes a todos. Por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok. Até o próximo estudo. Tchau.